Sabe aquela situação frustrante de chegar num lugar para resolver alguma coisa e dar de cara com uma fila gigantesca, toda desorganizada, que começou a se formar muito antes do lugar sequer abrir as portas? Pois é, essa é uma realidade bem comum por aqui no Brasil. Mas o que muita gente não sabe é que por trás desse puro desconforto, muitas vezes se esconde uma baita ilegalidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, partindo da história de um cidadão. Olha só essa frase. Quem disse isso foi o senhor Domingos Damasceno. E não, ele não estava tentando comprar ingresso para um show ou para o lançamento de um celular novo. Ele só estava tentando tirar a carteira de identidade nacional. Essa declaração, que faz parte de uma reclamação oficial, já mostra o tamanho do absurdo. E é o nosso ponto de partida aqui. O problema que o Sr. Domingos encontrou foi basicamente este. O lugar só distribuía 60 senhas por dia. E a regra era assim, simples e ao mesmo tempo brutal. Quem chegou primeiro, leva. Era uma fila única. Então imagina só, se uma pessoa com direito à prioridade, como uma pessoa idosa ou uma gestante, fosse a pessoa número 61 da fila, ela simplesmente não seria atendida. O direito à prioridade, que está na lei, era completamente ignorado na prática. E é aí que a gente chega no ponto central da coisa. Essa prática não é só um serviço ruim, sabe? Não é só falta de organização. É uma violação direta da lei. Então, vamos dar uma olhada no que a nossa legislação realmente diz e como essa prática tão comum simplesmente passa por cima de tudo isso. A diferença entre o que acontece no dia a dia e o que a lei manda é gritante. De um lado, a gente tem essa fila única que vemos em tantos lugares, onde a única coisa que importa é a ordem de chegada. Do outro lado, o que a lei de fato determina, que o atendimento prioritário seja garantido. E isso, veja bem, não é uma sugestão ou uma boa prática, é uma exigência. Então tá, mas por que, exatamente, essa fila única é ilegal? Bom, primeiro, ela ignora a prioridade justamente no momento mais difícil, que é a espera, muitas vezes em pé, debaixo de sol ou de chuva. Segundo, e isso é o mais grave, ela anula o direito. A lei de prioridade foi criada justamente para que pessoas em condição de vulnerabilidade não precisassem depender da ordem de chegada. E por fim, claro, isso acaba gerando briga, constrangimento entre as pessoas e viola leis federais importantes. Bom, se o problema é tão comum, a gente pensa que a solução deve ser super complexa, né? Mas, na verdade, tudo começa com um único passo. Um passo lógico e essencial que, se fosse aplicado, resolveria o problema pela raiz. A pergunta que todo gerente, todo dono de estabelecimento deveria se fazer é essa aqui. Como é que eu garanto o direito de prioridade quando a minha porta está lotada, com uma fila misturada, toda desorganizada? A resposta para essa pergunta é o que separa um serviço que cumpre a lei de um que não cumpre. E a resposta cabe em uma palavra só: triagem. Só que o pulo do gato aqui é o quando essa triagem tem que acontecer. É antes de qualquer outra coisa. Triagem não é uma opção e não acontece no meio do atendimento. É a primeira coisa a ser feita, o pré-requisito número 1. Antes de entregar uma senha sequer, o funcionário tem que ir lá identificar quem tem direito à prioridade. E isso nos leva a um ponto legal importantíssimo, que muita gente confunde. Não é o cidadão prioritário que tem que se impor, que tem que ficar pedindo licença ou brigando na fila pelo seu direito. A lei é clara, a responsabilidade de organizar a fila e de garantir a prioridade é 100% de quem presta o serviço. É um dever do estabelecimento, não favor. Agora, bora ver na prática a diferença que isso faz. De um lado, o caos, que a gente conhece bem. Do outro, a ordem de um sistema que simplesmente cumpre a lei. A diferença é d'água para o vinho e mostra como a solução é, na verdade, bem simples de colocar em prática. E aqui a gente precisa quebrar um mito. Muita gente acha que prioridade funciona de forma alternada, sabe? Atende um prioritário, depois um da fila normal. Não é isso. A lei não fala em alternância. Ela exige prioridade absoluta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas com direito à prioridade que chegaram ali têm que ser atendidas primeiro. Só depois de atender todo mundo do grupo prioritário é que o atendimento ao público geral começa. Na prática, o fluxo correto é super simples e lógico. Olha só. Primeiro, o cidadão chega. Aí, um funcionário faz a triagem para ver se a pessoa tem direito à prioridade. Se tiver, ela recebe uma senha prioritária e pronto, o atendimento dela está garantido. Simples assim. Sem confusão, sem conflito, é só a lei sendo cumprida. Ok, a gente já entendeu o problema, já viu que é legal e já sabe qual é a solução correta. E agora, o que a gente faz com essa informação toda? Como é que a gente transforma esse conhecimento em uma ferramenta para mudar as coisas de verdade?
Olha, saber que existe um direito é o começo de tudo, claro. Mas só o conhecimento, por si só, não muda a realidade daquela fila desorganizada lá na porta, né? A mudança de verdade vem da ação, de usar esse conhecimento para exigir que a lei seja cumprida. Então, na hora H, o que dá para fazer? Primeiro, de forma educada, mas firme, pedir para falar com o gerente ou com a pessoa responsável. A obrigação dele ou dela é corrigir o procedimento na hora. Se houver uma recusa clara, a lei permite sim acionar a polícia militar. E, sempre que der, é muito importante registrar a situação, seja com fotos ou com vídeos. Mas além de resolver na hora, é fundamental formalizar a denúncia para que o problema não aconteça de novo com outras pessoas. Canais como o portal consumidor.gov.br e o Procon do seu estado funcionam bem para isso. E em casos mais graves ou que se repetem sempre, como o do Sr. Domingos, o caminho pode ser uma representação no Ministério Público para uma ação mais forte. E só para ninguém achar que isso é pouca coisa, a lei prevê consequências bem sérias para quem não cumpre. As penalidades vão desde multas pesadas, que o Procon pode aplicar, até processos por danos morais. E se o estabelecimento for reincidente, ele pode até ter o alvará de funcionamento suspenso. O negócio é sério. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Um direito existe de verdade se ele não pode ser exercido? Uma lei escrita no papel é um ideal, mas um direito só vira realidade no nosso dia a dia. No fim das contas, a luta por uma fila justa e organizada é a luta para que a cidadania saia do papel e se torne algo concreto para todo mundo.